Tá sem som, Aparecido. Desculpa, pessoal. Vamos novamente. Olá, pessoal, bem-vindos ao 2º Congresso de Petroleiros do Rio de Janeiro, o Comperj, que é um unificado dos sindicatos de Caxias e do NF, dos congressos locais, com o objetivo de reunir todas as discussões pertinentes a essas duas bases num só congresso. Hoje, nós teremos a mesa sobre diversidade no mundo petroleiro, e os nossos convidados aqui são o Tiago Franco, que é diretor do Sindipetro Unificado, integrante da Frente Petroleira LGBT e coletivo LGBTI da CUT São Paulo, e a Conceição de Maria Rosa, diretora do Sindipetro NF, licenciada e coordenadora de Políticas Sociais e Igualdade da Prefeitura de Macaé. Estamos aqui na mediação, eu, Aparecida Martins, que sou diretora do Sindipetro Caxias, e a Jancileide, que é diretora do Sindipetro NF, que também vai dar uma palavra para vocês antes da gente começar o debate. Pode falar, Jancileide. Olá a todas e todos, né? Mais um congresso aí, né? O Congrenf, juntamente aí com o Duque Caxias. É um grande prazer, né, estar aqui apresentando, mediando essa mesa poderosa com o Tiago Franco e Conceição de Maria, que é grande satisfação, né, estar com eles aqui, né, e falar sobre essa diversidade. Como bem apresentou aí a Aparecida, meu nome é Jancileide, né, mulher negra, lésbica, do mundo do petróleo e gás, aonde precisamos de mais representatividade, né, nesse mundo petróleo e gás machista, né, e preconceituoso que existe. Vamos daqui a pouco passar um vídeo aí, nossa produção vai passar um vídeo agora para a gente entrar nesse tema diversidade. Diversidade é a palavra do momento. É a palavra que marca a grande transformação do nosso tempo. A constatação de que somos diversos e de que isso é muito bom. Todo mundo entende isso na teoria, mas onde está a nossa prática de respeito às diferenças? Tá para nascer país que seja tão diverso quanto o Brasil. Mas como nós, brasileiros, enxergamos essa pluralidade? De uma forma positiva ou negativa? Segundo um levantamento realizado para a BBC em 2018, dentre 27 nações, estamos na 7ª posição em intolerância. E para piorar, estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. O estudo concluiu que 62% dos brasileiros percebem o país mais dividido e menos tolerante do que há 10 anos. E 45% assumem estar mais intolerantes hoje. E como essa intolerância se manifesta entre nós? 40% das brasileiras acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. A cada 13 minutos, uma pessoa negra é assassinada no país. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, ao mesmo tempo em que tem a maior parada gay do mundo. 84% dos moradores de comunidades acham que sofrem preconceito. E você deve estar pensando, esse é o Brasil, mas eu não me encaixo nisso. Será? Pesquisas revelam que existe uma dissociação entre a identidade individual, aquilo que nós pensamos que somos, e a identidade coletiva, aquilo que pensamos sobre os brasileiros. Eu? O brasileiro! Parece que ainda precisamos abrir as portas para a prática da diversidade. Mas quais são elas? A primeira é a que nos leva da invisibilidade para a representatividade. Isso significa minorias representativas com mais voz e suas questões com mais foco. A segunda é a da irresponsabilidade para o comprometimento.
Ou seja, identidade coletiva. Você é integrante deste mundo, desta sociedade. Como você tem se incluído nesse contexto? E a terceira porta é a que nos leva da incoerência para a consistência. Quer dizer, assumir um compromisso com a diversidade não pode ficar só no discurso. Precisamos encontrar a união entre o que se diz e o que se faz. O respeito às diferenças é uma ação urgente para acompanhar as aceleradas transformações do nosso tempo. A natureza nos ensina: quanto mais diversa uma área, mais saudável ela é. O mesmo vale para as relações humanas. A interação entre pessoas diversas pode trazer muitos ganhos para todos. Diferentes origens e vivências resultam em mais criatividade e inovação. É isso aí, né? Lindo vídeo, né? Para a gente estar pensando, refletindo sobre a diversidade que representa a união dessas polaridades, né? Convivendo em harmonia, com respeito, o que é diferente e, sobretudo, visando uma sociedade mais justa. Dessa forma, o conceito de diversidade pode andar lado a lado de qualquer tipo de instituição. É com você, Aparecida? Vamos lá. Então, gente, o conceito que a gente tem no dicionário de diversidade eu vou dar um conceito assim bem o mais resumido que eu encontrei, para poder a gente não se alongar muito aqui. É a qualidade daquilo que é diverso, daquilo que é diferente, né? A qualidade que apresenta pluralidade. Mas a gente vai falar da diversidade dentro do mundo petroleiro e, inicialmente, eu gostaria de ter uma breve apresentação do Tiago e da Conceição do que é o conceito de diversidade para vocês, uma vez que, embora exista esse conceito no dicionário, que é uma forma geral, cada um tem a sua visão do que é a diversidade. Então, por favor, Tiago, Conceição. Bom dia Aparecida e Leide, né? Bom estar com vocês aqui, companheiros de luta, que dentro do mundo, né, do óleo e gás, a gente luta pela diversidade de gênero, né? É muito importante. Bom dia, Tiago, bom estar com você aqui, né? E a gente dividir e poder falar sobre diversidade. Eu acho que a diversidade, no nosso conceito, e até que hoje nós vamos falar desse setor petróleo e gás, a gente pensa muito em inclusão. Toda vez que você pensa no diverso, né, diversidade é o que separa, né? Você vai pensar no que inclui. Acho que por isso que nós estamos aqui, né, para trabalhar a diversidade, mas também ter um olhar nesse ponto de inclusão. Porque a sociedade, ela é dividida. Existem 3 conceitos sociais que a gente tem que ficar bem claro para cada um de nós, que é o conceito do preconceito, da discriminação e do racismo. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente tem que pensar esses 3 conceitos, né? Então, preconceito é aquilo que você pensa da pessoa só em olhar pela primeira vez, né? Cheguei aqui, encontrei Tiago, e será que esse menino vai dar conta desse tema? É um preconceito. Eu fiz um conceito antes de conhecer o Tiago, né? A discriminação é o que a sociedade faz conosco, nos divide em caixinha, né? Aí é mulher, idosa, LGBTQI+, são negros e negras, juventude, portadores de deficiência. Então, a gente começa a viver a discriminação em caixinhas. E o racismo? O racismo é ligado à cor da pele. Que às vezes, fulano, homem ou mulher negra, sofreu um preconceito. Não é preconceito.
se for ligada aos seus traços negroides, é racismo. Então, acho que por isso que nós estamos aqui, para viver esse tema, né? Diversidade já diz diverso, né? Vários conceitos, o vídeo mesmo trouxe vários conceitos ali, né, de ser gordo na sociedade, né? Aí você traz a palavra bullying, que está muito aí em moda. Então é isso que nós vamos tratar hoje. Por que também o setor óleo e gás, ele precisa discutir essa diversidade? Acho que por isso que nós estamos aqui, nesse momento, reunidos, porque se tivesse dentro do óleo e gás e dentro do movimento sindical a diversidade sendo tratada, sendo bem encaminhada, nós não estaríamos aqui discutindo. Então, o que é diverso na sociedade é diverso na empresa e é diverso também no movimento sindical. Então, bom dia, passar aí para o Tiago para a gente continuar. Bom dia, companheiras, Conceição, Aparecida, Jancileide. Bom dia a todos, todas e todos aí do Congresso, né, dos Petroleiros, aí unificado entre INF e Duque de Caxias. É uma honra, um prazer estar participando desse espaço aqui com vocês, né? Aproveitar, agradecer também aí todas as oportunidades que a gente teve aí no último ano para debater, seja no podcast aí do pessoal da Rádio INF, como em outras oportunidades também. E respondendo, né, objetivamente a pergunta da Aparecida, eu acho que a Conceição pontuou muito bem, né, as questões do preconceito, da discriminação e do racismo. E aí eu gostaria de complementar para a gente falar, quando a gente fala em diversidade, a gente também pensar no conceito de cidadania, né? Porque, e aí até indo para os primórdios, assim, né, do que a gente conhece como democracia, exatamente o que é o cidadão, né? Cidadão era aquelas pessoas plenas de direito, né, que podiam tomar as decisões do coletivo, né, e que eram reconhecidas pela sociedade, né? E mesmo onde se dizia que eram as plenas democracias, você não era todo mundo que era cidadão, né? Nem cidadã nem existia, né? Assim como as pessoas que não eram ali da cidade, você tem uma série de exclusões. Então, quando a gente pensa na pauta da diversidade, também pode pensar numa questão da universalização da cidadania, né? A gente poder partir de um princípio que e aí falando, né, em termos de categoria petroleira e de classe trabalhadora, é garantir que todos os nossos direitos conquistados enquanto classe, enquanto categoria, valham e sejam atendidos para todas as pessoas da sociedade, né, sem nenhum tipo de discriminação, né, por condição física, por raça, por gênero, nem por orientação sexual, nem por origem geográfica, né, e outras e tantas formas de exclusão que, né, sabemos muito bem, né, que os nossos inimigos, né, gostam muito de usar essas exclusões que são históricas, são até anteriores ao capitalismo, mas são manipuladas, né, para nos dividir, né, dentro da classe, né, nessas caixinhas, né, que a própria Conceição colocou. Então, quando a gente defende a diversidade, é justamente colocar toda a classe trabalhadora também junta, né, para lutar pelos direitos que nos são comuns. Né? Saber que a luta contra o genocídio que a gente tem hoje da população negra, da extrema violência doméstica que existe, que nós acompanhamos, infelizmente, né? Somos todos os dias bombardeados com notícias, né, nesse sentido, né? Como também foi colocado no vídeo, que o país que mais mata LGBTQIA+, é o Brasil. A gente tem um número que é aterrorizante, né? A expectativa de vida de uma mulher trans, de uma travesti no Brasil, é de menos de 39 anos, é metade, né, do que, né, de uma mulher cisgênero, como se diz. Então, diante desse tipo de massacre, a gente não pode ficar calado, independente, né, da nossa raça, do nosso gênero, da nossa orientação sexual, da nossa identidade de gênero, né? É uma tarefa nossa, enquanto lutadores, né, pelos avanços civilizatórios e contra o fascismo que tem se instalado. É muito importante essa luta conjunta. Então, apreciar e absorver, né, todos e todas, né, e igualar os direitos é a luta básica para a gente construir uma unidade dentro da classe trabalhadora, e por isso é importante a diversidade. Ok, Tiago. Contigo, Leide. Isso mesmo, né? É importante, né, a gente estar aqui
para construir e desconstruir todos os tipos de preconceito nessa live de diversidade. Agora eu vou, né, primeiro a Conceição fez pergunta, eu vou para o Tiago, depois a Conceição. Né? Como construir, né, nas empresas, né, nosso mundo aqui estamos falando petróleo e gás, dentro também do sindicato, né, somos sindicalistas, a diversidade. Por que é importante construir, né, isso nesse nosso mundo? É com você, Tiago. Uma coisa que a gente até, a Frente Petroleira LGBT construiu um texto, né? Eu gostaria, né, que todos e todas que estão no Congresso tivessem acesso à mensagem da Frente Petroleira LGBT, né, a categoria petroleira, nesse processo, né, que culmina na plena FUP. E dentre algumas coisas a gente sugere que a gente pense, né, sobre o fortalecimento de comissões de diversidade nas empresas. E também, né, a fomentação de coletivos, no caso, né, que a gente tem colocado coletivos LGBT também, para trazer essa discussão. Né? Quando a gente fala dessas questões que são fatos, né, que ocorrem hoje, né, como se não houvesse tortura psicológica, né, a companheiros dentro do ambiente de trabalho, se não houvesse tentativa de violência sexual, se não tivesse impedimento à progressão na carreira, se não tivesse todas essas manifestações, né, dessas exclusões que a gente falou na pergunta anterior, a gente não precisaria construir políticas para combatê-las. Então, em primeiro lugar, a gente tem uma dificuldade muito grande em tratar do tema. Então, além da constituição de comissões ou de diversidade ou coletivos LGBTs nos sindicatos, é importante fazer isso para que se fomente, né, o debate sobre, mas é muito importante também que a gente agregue, né, tanto nas nossas fichas de filiação, de repente tem alguns sindicatos que já fazem isso, como de bancários, de professores aqui em São Paulo, que tenho conhecimento, de fazer na ficha de filiação já essa busca ativa, né, por pessoas que queiram debater, que queiram tratar dessas questões, e também aprofundar os mecanismos de controle mesmo, em cima das ouvidorias, por exemplo. Né? A gente chegou a ter um caso, inclusive, no NF, que a gente debateu bastante, que o Daniel, um colega nosso, né, que é do Sintramico, né, que foi protegido por lá, que foi demitido claramente por questões de homofobia, só que a gente não conseguiu tratar no processo da ouvidoria, né, a comprovação, ou mesmo que eles buscassem, né, evidência de que não houve. Então, a gente tem uma participação mais ativa, com mais voz, para poder identificar essas manifestações, o que a gente entende como tarefas dentro das empresas e dentro dos sindicatos, para que a gente consiga avançar no combate. Então, conhecer, fazer censos, né, e promover espaços para promoção de eventos e o que for necessário para combater casos semelhantes aí de opressões ocorrendo dentro do ambiente de trabalho. Sou eu, né? Com você, Conceição. É com você agora. Primeiro, assim, vou começar a parabenizar o Comperj. Muito importante trazer essa mesa de discussão, porque quem nos assiste nesse momento são pessoas diversas. Né? O setor de petróleo e gás, né, tem homens, mulheres, negros, negras, LGBTQI+, só que a gente precisa se organizar. Mas as pessoas, né, que estão nos assistindo agora e que nos ouvem agora, eles são, né, fazem parte desse grupo diverso. E eu vou começar com uma frase, durante o Rio Oil Gas 2018, foi convidada para uma mesa para discutir cotas, ações afirmativas e metas, a diretora do Ministério de Minas e Energia. E ela falou essa frase assim: o que você vê e o que você acredita? Né? Então, o que a gente vê é o que a gente acredita. Se você não vê mulheres ou negros em certas posições, você não vai achar que elas terão capacidade de ocupar essas posições.
Então, assim, a gente precisa ver para acreditar. Então, por isso que a gente traz essa diversidade. Mas como trabalhar essa diversidade? Eu, como mulher, né, e mulher negra, eu vou trazer mais o recorte racial para dentro do nosso debate de diversidade. E aí, sendo negro no Brasil, ninguém escapa. É algo bem... né? É um país racista que ele ignora se você tem estudo, se você tem dinheiro. O que vale nesse país dos desigual é a cor da pele. Né? Nós já vimos, eu lembro, há anos atrás, um biomédico, ao chegar em casa, ele foi morto no Nordeste, né? Um jovem negro, a mãe era catadora de lixo e o fez chegar a uma universidade pública. E ao chegar em casa, numa noite, ele foi assassinado. Aí depois, por quê? Porque a gente achou que ele fosse bandido. Né? Nós tivemos um caso aí recente também, né, na sociedade, do jovem da bicicleta, o Matheus, né, que, você roubou essa bicicleta. E depois foram identificar. Não era o Matheus, foi um jovem branco, né, da Zona Sul, que tinha furtado a bicicleta. Então, assim, ser negro no Brasil, ninguém se escapa. Porque eles vão sempre olhar para a sua cor da pele, não querem saber quem você é. Então, esse tema hoje vem no Congrenfe. Por que esse tema vem? Essa pauta de diversidade, ela surgiu nos Estados Unidos, nos anos 70, né, com protestos por direitos civis. Né? O Tiago falou muito bem aí no início, né, na apresentação dele. É isso que a gente vem trazer, esse direito. Nós queremos ser iguais, por isso que a gente discute a diversidade. Precisamos ser iguais, os nossos direitos precisam ser iguais. Então, assim, eclode nos Estados Unidos, nos anos 70, essa pauta de diversidade. E na época, foi chamado como segunda onda, né? Porque ali tinha o debate do feminismo, do movimento LGBTQI+, e a luta da população negra contra a segregação. Essa segregação, ela vem de muito tempo. Eu acho que assim, a nossa grande reflexão passaram 3 décadas. E no Brasil, né, esse tema diversidade ainda é amplamente discutido. Por quê? Se nós estamos aqui, nesse momento, né, Aparecida, Jancileide, Tiago e Conceição de Maria, discutindo diversidade, porque ainda não evoluiu esse tema. Ou evoluiu pouco, ou avançou pouco, por isso que nós nos encontramos aqui, para fazer esse debate. Então, assim, na fonte do GL10, eu tirei alguns percentuais, que eu acho que é bom a gente pensar, sobre essa relação com a empresa. Né? Então, diversidade é meta de 97% das empresas brasileiras em 2021. Elas colocaram nas suas pautas. E não são só empresas brasileiras, mas também como empresas multinacionais. Então, 65% dessas empresas entrevistadas não tem um programa estruturado de DEI, que é diversidade e inclusão, que eles colocaram na pauta deles, de gestão, né? Diversidade e inclusão. Então, 65% das empresas, elas não têm um programa. E aí a gente pensa, se as empresas não têm, os sindicatos têm um programa que discuta essa diversidade? É ponto para a gente pensar, né? Porque o nosso mundo é um mundo sindical. A gente fala da empresa, mas precisa também repensar os nossos espaços. 33% dessas empresas consideram a pauta racial como o principal desafio em diversidade e inclusão. Então, aí a gente vai pensar na equidade racial e de gênero, como promoção da diversidade, da equidade racial no mercado de trabalho. É preciso pensar isso, né? Gênero e equidade racial. Porque o que a gente quer, direito. Quando você fala em direito, você quer equidade. Você quer que as pessoas, né, tenham esses espaços. Que aí a gente se remete à fala lá da ministra. Se você não vê as pessoas, você acha
que elas não estão preparadas para ocupar essas posições. E aí a gente precisa pensar no nosso setor, né, que é o óleo e gás, e a gente vê ainda que a nossa participação, seja de negros e negras, LGBTQI+, é ainda uma participação ainda muito tímida, né, diante do que a gente quer, diante do que a gente quer avançar. Porque na sociedade nós já lutamos muito. Então, quando a gente vai para grupos, né, grupos estruturais, grupos que têm uma estratégia tática, né, para dentro do mercado de trabalho de luta, na nossa cabeça, teria que ser uma luta assim, menor. Mas acaba também a gente tendo que fazer com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade. Né, também para fazer valer os espaços que a gente está. E aí a gente precisa pensar que, há anos atrás, né, até 2014, tinha dentro da Petrobras a subcomissão de gênero e raça. Eu lembro que eu participei algumas reuniões pelo coletivo de mulheres petroleiras. E essa subcomissão era muito importante, porque além de ter a voz do trabalhador e da trabalhadora, ela agregava assuntos e debates para construir, né, esse espaço para a mulher e esse espaço para negros e negras dentro do setor de óleo e gás, dentro do sistema Petrobras, poderíamos dizer assim. Só que, em 2015, com o golpe, né, que a Dilma recebeu, tudo acabou no nosso país. Né? Quando foi extinta a Secretaria de Políticas de Igualdade para a Mulher e também a Secretaria de Política de Igualdade Racial. Nós perdemos, né, na esfera federal, esse debate, esse segmento, e perdemos a nossa voz. Porque nós sabemos que quando tem, né, um aparelhamento que você pode levar a sua fala, né, fica muito mais leve. Porque você sabe assim, olha, eu vou falar aqui, vai dar eco, vai chegar no Estado, depois vai dar eco, vai chegar no governo federal. Só que em 2015, acabaram, né? Fecharam as portas, podemos dizer, dessas secretarias importantíssimas, né, para debater gênero e para debater igualdade racial. E não foi diferente na empresa. A Petrobras acabou com a subcomissão de gênero e raça. Então, hoje, o que nós temos? Nós precisamos pensar nisso. O que nós temos dentro da empresa para discutir? E aí é preciso também, meio assim, meter o pé na porta, né, entre aspas, e a gente poder cobrar, né, das pessoas que a gente conversa e fazer uma boa interlocução, um bom diálogo, no sentido de retomar essa subcomissão de gênero e raça. E a Leide também, eu gostei da pergunta da Leide, que apesar da gente estar discutindo a empresa, a Leide pergunta assim, e no sindicato? Isso é importante, essa pergunta. E os sindicatos? Os sindicatos estão tendo comissão, seja de gênero, seja racial, de LGBTQI+, para dar oportunidade e para a gente olhar, né, as pessoas que querem debater esses assuntos, que fazem parte da diversidade, que é o nosso tema daqui, para se chegar o trabalhador e a trabalhadora do setor petróleo, e tal sindicato tem essa comissão, então eu vou chegar, tem essa comissão, eu vou chegar, ou essa secretaria, né, dentro do sindicato que possa trabalhar essa diversidade. Nós precisamos pensar, porque senão começamos a falar para nós mesmos. Nós não podemos mais falar para nós mesmos. Nós precisamos romper os muros sempre, né? Hoje nós estamos aqui no muro do setor petróleo e gás, e aí nós estamos, de um lado, que favorece o debate junto à empresa, com o trabalhador e a trabalhadora. Então, nós precisamos romper esse muro, porque o movimento sindical, ele tem um olhar e um viés muito grande com a sociedade.
Então, se nós dialogamos com a sociedade, se nós vamos para a rua dialogar com a sociedade já nos reconhece pelo jaleco laranja. Quando vê o jaleco laranja, é petroleiro. Então, se esse petroleiro ele está numa posição também de discussão da diversidade, essa sociedade vai chegar, essa sociedade vai contribuir, porque você vai trazer a sociedade, de repente, para dentro de um coletivo que já existe dentro do movimento sindical para discutir a diversidade, e essa sociedade depois ela vai se encontrar conosco na luta para salvar a empresa. Né? Porque acaba você discutindo a diversidade e trazendo essas pessoas para discutir. Então, nós estamos organizados e avançamos no sentido de se organizar por gênero. Né? Nós temos um coletivo de mulheres petroleiras desde 2012 e que discute, né, dentro do coletivo a diversidade, e esse coletivo trouxe muitos assuntos para o ACT, né? Trouxe avanços conquistados dos companheiros, e esses dias, né, sobre a questão da licença, da ampliação da licença paternidade, que foi um grande avanço e que foi trazido pelo esse coletivo de mulheres. Né? Então, por que isso? Porque nós, mulheres, nós somos educadas para cuidar dos outros, e não de nós mesmas. Então, como nós estamos no movimento, o que a gente faz no ACT? A gente não só traz assuntos para o ACT de gênero, a gente traz para o idoso, nós trazemos para as crianças, nós trazemos para os homens, porque nós fomos educadas assim, você tem que cuidar do outro. E aí a gente traz para dentro do mundo do trabalho. E pensar em gênero, as mulheres começaram a estudar faculdade de exatas, de tecnologia, que até então nós estudávamos, né, ciências sociais, mais humanas, e aí passamos mais para as exatas e tecnologia, porque as mulheres hoje, elas cumprem o papel de técnica dentro da empresa. Então, é preciso ter representatividade. Eu acho que isso que está faltando. Então, nós precisamos pensar onde estão as mulheres, os negros e negras, e o LGBTQI+, seja na empresa, na indústria de óleo e gás, e seja no sindicato. Onde nós estamos? Sim, Conceição. Desculpa te atrapalhar. Só para pegar o fio da meada da sua fala, precisamos realmente fazer isso, e dado que a diversidade humana, ela trata dessa pluralidade de ideias, de cultura, de pensamentos, eu vou até pegar o seu gancho, fazendo uma pergunta para você e para o Tiago também. Como que a gente pode estimular as pessoas à nossa volta, principalmente dentro da área de trabalho e dentro do sindicato, como foi colocado pela Leide também, a se ver diverso e a entender o diverso? Porque na minha cabeça é o seguinte: se eu não consigo entender que a diversidade existe, que o outro é diferente, que temos necessidades diferentes, as empresas, o próprio governo vai sempre ficar criando leis para compor a diversidade nos pontos que precisa ter a diversidade, quando, na verdade, isso deveria ser uma coisa natural, somos pessoas. Entendeu? Então, eu queria provocar e saber a opinião de vocês, como a gente pode estimular as pessoas, tanto na nossa empresa... Tiago, você vai falar? O Tiago aí, você pode acabar essa fala, dar continuidade à pergunta dela, depois o Tiago, tá? Ela caiu aí, daqui a pouco está voltando. Passa para o Tiago, e aí eu termino minha fala dentro da próxima pergunta. Fica legal também, sem problema. Ok, Tiago, é contigo, é assim mesmo. Tranquilo. São as possibilidades que a gente tem hoje aí, né, nos nossos congressos virtuais, mas estava acompanhando, né, a resposta
da Conceição anterior, e também me fazendo refletir uma coisa que acho que é muito importante quando a gente trata dessa pauta, que ela não é exclusiva, né, de setores da esquerda, nem exclusiva, né, de lutadores aí da classe trabalhadora. Nós temos, sim, vieses que podem ser conservadores e vieses, né, que a gente pode chamar de mais progressistas na pauta LGBT ou na pauta de diversidade, no geral. E aí eu gostaria de fazer esse paralelo, né, até para responder a pergunta da Aparecida, exatamente no sentido, primeiro, de como a gente identificar o caminho por onde a gente vai, né? Então, um viés que eu chamo de um viés conservador, né, na pauta de direito, na pauta de diversidade, é o foco no punitivismo, né? Então, quando a gente promete, eu vou acabar com, vou mandar embora, vou fazer não sei o quê, e como a gente sabe, né, das outras questões que abarcam, né, a gente sabe exatamente quem que vai ser punido e como essas regras acabam sendo utilizadas. Também tem um viés de segregação, né? Você cria lá os nichos, então fala assim, não, você tem ali aquele espaçozinho onde você pode, né, exercer a sua existência, né? E não de uma forma coletiva, como a gente tem falado, que é exatamente o que a gente chama de realmente diversidade, né? De integração, né? De todo mundo, né? No nosso caso da classe trabalhadora. Também, e aí, por conta dessa mesma segregação, muito pensando nessa questão de marketing, né? O que, no caso dos LGBT, fala-se muito em pink money, né? Quando você cria produtos exatamente para poder fazer essa venda, né? Então, e aí tudo isso, né, com base nesse viés conservador, que eles chamam de falta de interseccionalidade, que é isso que a gente precisa ter e é isso que a gente precisa construir, né? Que é exatamente entender as relações, né, de opressão de gênero, raça e classe, né, e que se juntam, né, com essa questão da diversidade, ou seja, da pauta LGBTQIA+, pelo seguinte: se você faz um viés de promoção do LGBTQIA+, a gente sabe exatamente quem que vai ser agraciado. Serão homens, brancos, que já possuem outros privilégios. Então, exatamente, se a gente não tiver, né, essa clara consciência, né, de todas as opressões que se juntam aí para nos combater, a gente não vai ter grandes avanços. Né? Então, exatamente a pauta da inclusão. E principalmente a questão, né, do que como a gente sabe agregar na luta. Com as nossas bandeiras de luta, né? São com o patrimônio de direitos, né, que a gente consegue acumular. Assim como a gente já tem hoje, no nosso acordo coletivo, por exemplo, a questão de casais homoafetivos terem os mesmos direitos, tanto em questão de plano de saúde, como de previdência, né? Às vezes até questão de adoção, de licença também está assegurado, mas a gente sabe que não basta ter lá a regra para você ter o ambiente. Você precisa ter uma promoção, realmente, dessa inclusão, dessa diversidade, e que se dá através mesmo de espaços de fala, de espaços de poder, de espaços de representatividade para influenciar nas outras regras gerais, né? Tem um dado também que aí eu convido todos e todas a conhecer, foi lançado nessa semana, domingo agora, no dia 20, o Almanac LGBTQIA+, da CUT Nacional, né, que é um documento que orienta todos os dirigentes cutistas a entenderem as questões da diversidade sexual e de identidade de gênero. E também tem ali lá o nosso patrimônio de direitos que a gente pretende avançar. Então, exatamente isso, com o Fomento, que foi exatamente uma parceria da CUT com o Solidarity Center, né, nossa co-irmã lá, Central Sindical dos Estados Unidos, foi construído esse almanac no sentido de que, e aí chegando objetivamente na pergunta da Cida, como que ele, né, toda categoria, independente da sua orientação sexual, raça, gênero, tem que atuar. Eu acho que é reconhecendo, né, o que a gente chamou até no documento aí que a gente apresentou, que a Frente Petroleira LGBT apresentou dos congressos, o entulho, né, patriarcal que a gente tem acumulado, que a gente precisa remover, só se faz com uma transformação cultural de verdade, em que a gente reconheça que nós fomos formados, né, para operar, né, como se diz aí, a violência simbólica, né, a dominação simbólica de mulheres pelos homens, negros e negras pelos brancos, né, e os corpos dissidentes, né, do
do que se chama aí do cis heteronormativismo, né? Ou seja, ser heterossexual e não ter nenhum descasamento entre genitália e alma, né, de gênero. Então, a gente precisa reconhecer, precisa trabalhar, inclusive, a nossa expressão para o mundo, para exatamente mostrar o que Conceição estava falando, né, na pergunta anterior. Nós estamos aqui, somos uma categoria petrolera, somos uma categoria importante, estamos aqui defendendo o direito dos nossos, da comunidade LGBT, da comunidade negra, das mulheres dentro dessa categoria. Nós somos importantes e somos referência, né? Então, nós temos, inclusive, a gente tem um cenário em que um percentual muito baixo, né, de acordos coletivos, menos de 1% dos acordos coletivos fazem qualquer menção aos direitos das pessoas trans. Então, quanto mais se aparece, mesmo que às vezes a pessoa não é da categoria, mas identificar que existem, né, possibilidades e respeito, né, e tá lá num rol, né, de um acordo coletivo, num rol de regras, né, no mesmo da lei, né, é muito importante para a autoestima, né, e para poder, inclusive, organizar pessoas, identificar, opa, o sindicato está lutando por isso, né? Então eu vou estar lá me juntando com essa luta, que às vezes é mais imediata, que a gente mais sofre, mas está ali no ambiente também para agregar, né, tudo o que a gente luta, né? E aí eu costumo dizer que existe uma aliança tácita hoje entre aqueles que querem nos castrar enquanto povo, que é impedir de ser soberano, de desfrutar das riquezas que são produzidas no país, e aqueles que querem castrar nossos corpos, né? A gente vê claramente isso no Congresso, a gente vê claramente isso, né, acontecendo, né, na extrema-direita. Então, se eles fazem os ataques que fazem, coordenados como fazem, a gente precisa dar uma resposta tão corajosa, tão firme e tão forte quanto esses ataques têm sido. E não tem ferramenta mais importante da classe trabalhadora para fazer esse contra-ataque do que os sindicatos. Conceição. Tiago tocou num ponto, acho que necessário, né? Porque quando a Cida faz essa pergunta, eu acho que ela pensa assim, o que a gente pode avançar? E a gente só avança na representatividade, não tem como. A gente precisa pensar em apontar para o nosso acordo coletivo, né, e o nosso acordo de trabalho, algumas cláusulas que remetem a essa organização. E dentro da diversidade apareceu a palavra cota. Nós só temos avançado, né, em alguns segmentos, em alguns espaços, com cotas. Tanto a cota de gênero, né, a Petrobras definiu lá atrás, e o coletivo de mulheres pegou esse percentual, e é o que a gente trabalha para representatividade nos congressos, nos seminários, a participação da mulher. Claro que no início nós falamos sobre a questão da equidade, mas a equidade é uma luta e algo que vai acontecer diante das nossas lutas. Então nós precisamos nos organizar dentro de coletivos, né? Já temos o coletivo de mulheres petroleiras. Eu lembro que nós fizemos um congresso na Escola Florestan, e naquela ocasião já se organizava negros e negras, tentamos para ter um diálogo também de negritude dentro do espaço sindical, mas aí acaba, né, as nossas lutas são grandes, né, são macros, porque a gente precisou ir para a rua para lutar pela Petrobras, né, e aí acaba o espaço de diversidade aguardando um pouquinho. Mas a gente vai avançar podendo olhar para dentro da nossa empresa, podendo olhar para dentro do nosso sindicato e ver mulheres em espaços, né, de executivo, negros e negras, LGBTQI+. É isso que eu acho que é o avanço, é ter a representatividade dessas pessoas. Porque se a gente pensar nas formas de discriminação racial, o mundo do trabalho já discute desde a convenção da OIT, desde de 68, que se discute discriminação, emprego, profissão, e aí depois a gente teve a Convenção Internacional em 69,
que discutiu todas as formas de discriminação racial e pautado nesses 2 documentos, que é a Convenção OIT e a Convenção, né, Internacional de Discriminação Racial, que surgiu o Estatuto de Igualdade Racial. E o Estatuto de Igualdade Racial ele vai definindo por capítulos, e tem um capítulo que só fala de trabalho, né? E ali está assegurando que negros e negras estejam nos espaços de empresas. O 41 mesmo diz: ações de emprego e emprego promovidos por meio de financiamento para a constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda, que vai dar estímulo à promoção de empresários negros. Então, essa discussão ela já vem há muito tempo. Então, se está no Estatuto e esse artigo 41 remete para as pequenas empresas, grandes empresas, a essa discussão, fica, né, para nós que fazemos parte do movimento, da militância, está trazendo também, né, discutindo com a empresa e discutindo também dentro do movimento. Que eu acho que isso é muito bom, né? Eu sou do movimento desde 2002, que eu participo do movimento. Como que a gente evoluiu? Como que hoje, né, nós estamos aqui discutindo diversidade? Porque antes a gente não discutia, a gente falava por si mesmo, fazer aquele eco, né? Eu sou mulher negra, né? Mas vindo, né, outros atores sociais, novos diretores, a juventude presente começa a trazer outros assuntos dentro da diversidade que nós estamos discutindo aqui. Eu não lembro nunca de a gente ter uma mesa lá atrás, estou dizendo lá atrás, né? Porque questão de dinossauro e tal, e a gente discutir LGBTQI+. Então, nós estamos evoluindo, e isso é bom. Mas aí a gente precisa evoluir organizados, né? Como o Tiago falou aí. A gente precisa se organizar. E não adianta, a gente não consegue fazer tudo. Então, cada um de nós vai ter que se organizar dentro do seu campo. Se eu sou mulher e mulher negra, vou me organizar dentro do meu campo, né? Se Tiago, né, e Leide falou, traz a bandeira LGBTQI+, tem que se organizar. E aí a gente vai formando esses coletivos, e quando esses coletivos eles estão consolidados, a gente começa a dialogar com a empresa. Porque a empresa precisa nos ouvir, né? E trazendo também esse debate para dentro da empresa. Se agora é cotas, vamos usar as cotas, né? Para a sociedade, quando você fala em cota, aí começa. Somos iguais, somos todos iguais nessa noite, mas não somos, não. Não somos iguais, né? Às vezes é falácia. E aí a gente precisa olhar para todos os lados e ver mulheres, negros e negras. Eu ainda não consigo ver na empresa, né, nos cargos mais altos, escalões, onde estão essas mulheres, onde estão os negros e negras. Eu não consigo ver. E nos sindicatos, né? Como que essa pauta tem se consolidado? Então, é essa organização, Cida, que você pergunta para a gente, é da representatividade. Eu preciso olhar e achar pessoas para me identificar. Porque no mundo do trabalho, é igual quando a gente é educado. Nós somos educados, a gente tem um pouco da mãe, um pouco do pai, ou tudo da mãe, não é isso? Tem coisas que eu me vejo que eu falo assim, gente, eu estou igual papai. Quando eu dirijo rápido. Papai sempre dirigiu muito rápido. Leite saga lá, leite saga. Ih, gente, isso é coisa de papai. Porque a gente sempre... Né? Então, assim, a gente tem coisas, né? E no mundo do trabalho, a gente olha também e se identifica. No mundo sindical, poxa, esse diretor aí, ele tem uma fala bacana, ele discute, e a gente começa a se alinhar. Então, nós precisamos ter exemplos no nosso mundo de trabalho, de discussão de trabalho, da diversidade, para que outras pessoas venham, outros trabalhadores e trabalhadoras, os que estão nos assistindo agora, os que estão conosco no dia a dia na luta, para a gente consolidar essa representatividade.
Se a gente se representa aqui, no nosso campo sindical, nós teremos representatividade na empresa. Porque tudo vai ter pauta da diversidade. O nosso ACT vai ter pauta da diversidade, né? Para que a gente possa... Hoje eu estou aposentada. Então, quantos colegas nossos não desfrutaram dessa pauta que a gente está discutindo aqui? E que se aposenta, vai embora e não conseguiu ouvir. Então, é importante a gente sempre manter, né, em todos os congressos, buscar estatística também. Hoje, se a gente buscar na empresa, quantos negros e negras tem na empresa, quantas mulheres tem na empresa, nós temos essa estatística. No movimento sindical, quantos diretores são negros e tal? Porque, às vezes, a gente faz a luta, mas precisa ter isso mensurado, até para a gente saber se nós estamos ocupando essas posições. Então, representatividade sempre. Ok, Conceição. O nosso colega Tiago está com a hora dele já, um pouco comprometida. Eu vou passar só para a Jancileide, que ela vai talvez pedir as considerações de vocês. Fala aí, Jancileide. Então, gente, que pena, né? Já está finalizando aqui, né, essa mesa tão genial, né? Essa troca de experiência, né? E a gente vai pedir aqui, né, a mensagem, né, para o Tiago, ele já está de saída aí, né? Como a gente... uma mensagem aí final, né? Sobre o mundo petroleiros, petróleo e gás aí, uma mensagem que você tem que passar, Tiago e Conceição, 1 minutinho aí, tá bom? Não, maravilha. Só agradecer mesmo nesse momento, né? Eu acho que qualquer aprofundamento na discussão a gente pode fazer num momento mais propício. Então, parabenizar os espaços, né, que já foram promovidos no último período, convidar a aprofundar e multiplicar esses espaços, e aos companheiros e companheiras que não são necessariamente, diretamente atingidos pela luta, que se somem, né, que acompanhem essas discussões, que se fortaleçam, né, para fazer esse debate, para dar um viés de classe nesse debate, né, que vai ser muito bem-vindo, vai aumentar a união da nossa classe trabalhadora, e a gente só tem a ganhar. Então, mais uma vez, muito obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês, companheiras, do fundo do meu coração, uma honra, um prazer, né, e uma satisfação enorme. Obrigada aí pela sua participação, Tiago. Eu agradeço o convite, né, dos organizadores do Comperj, dizer que esse tema ele tem que estar em todas as pautas, em todos os congressos, seminários, fóruns, encontros, rodas de conversa. A gente precisa estar debatendo mais a diversidade e dizer que nós não queremos filantropia, nós queremos equidade. Nós só vamos avançar com equidade. E nós só vamos avançar quando esses espaços estiverem tomados de mulheres, negros e negras. Aí nós avançamos na luta e na discussão. Então, assim, muito obrigada e dizer que a luta continua, né? Que é a nossa frase diária. A nossa luta é luta e classe. E nós só estaremos prontos, enquanto trabalhadores e trabalhadoras do setor petróleo e gás, discutindo diversidade, buscando nos transformar em rede. Rede é aquilo, todos juntos, discutindo os assuntos que a sociedade nos divide. Então, nós precisamos convergir, né, dentro de uma rede para que nós possamos fazer as nossas lutas, mas uma luta de classe diversa e com respeito. O que precisa nessa luta de diversidade é o respeito. Então, viva o respeito, viva a luta sindical e um grande abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aí no Comperj. Muito obrigada, Leide, muito obrigada, Cida, e muito obrigada, Tiago, por ter dividido com vocês esse assunto que, para mim, é importantíssimo, né, na empresa e no setor óleo e gás. Beijo.
no coração, um abraço virtual. E continuem nos cuidando, né? Vamos nos cuidar mesmo vacinados, use máscara, higienize as mãos, continue o distanciamento, que nós precisamos viver para conclamar a nossa luta. Beijo no coração. Exatamente. Muito obrigada a sua participação também, Conceição. Foi um tema, assim, bem geral, né, mas que aplicado, assim, à realidade do pessoal petroleiro, tem que ser muito discutido ainda, muito considerado e muito assimilado por todas as pessoas, tanto no espaço da empresa quanto no espaço do sindicato. Então, a gente vai finalizando aqui a nossa conversa, vou passar para a colega Jancileide. Gente, só tem agradecimento, né, para a Conceição, o Tiago teve que sair para uma reunião, né, a nossa vida, a gente em home office, né, faz várias reuniões, lives, né, e discutir, né, esse tema que é, né, tabu entre o nosso mundo, petróleo e gás e sindical, né? E eu venho falar aqui, a diversidade não vale nada sem inclusão. Isso seria só uma fachada. A inclusão é quando todo o seu time consegue se trazer inteiros para o trabalho, sem precisar esconder qualquer parte da sua identidade por medo de ser desrespeitado. Num time de cultura, inclusive, você celebra a diferença. E o mundo que eu quero para mim é um mundo colorido, a bandeira, né, LGBTQI+, aí, que representa esse mundo colorido de respeito. E viva aí a diversidade, né? Viva a diversidade. E se cuida, gente, a pandemia não acabou, né? Vacina no braço e comida no prato, né? A gente tem aí o nosso congresso fora o Bolsonaro, né? É importante falar sobre isso, né? Isso a gente vai deixar, né, para as outras mesas montar essas discussões aí, né? E agradecer a Aparecida aí, junto comigo, mediando essa mesa, o Tiago aí na coordenação da comunicação, a todo o Congresso aí, Sindipetro NF, o Duque de Caxias, com essa parceria que dá certo esse segundo ano, e só agradecimento para mais uma live aí, tá? E fique ligado aí, dá like e deixe seus comentários aí para a gente estar vendo aí e respondendo quando puder aí, gente, tá bom? Ok, a mesa diversidade se encerra agora, mas o congresso ainda continua, pessoal. O segundo congresso de petroleiros do Rio de Janeiro ainda continua. Um abraço a todos vocês.